Eles moram Jardim São Pedro e Itaquera. Itaquera. Então, o Mo tem falado que aos 12 anos você passou por uma experiência, né? Sim. Aos 12 anos da idade, você conheceu as drogas, né? Sim. Mas como foi o motivo de você, aos 12 anos de idade, você vinha conhecer as drogas? Então, devido a essa desestrutura familiar, né? Eu morava perto de uma comunidade. Então, a minha cabeça era sempre voltada, devido aos conflitos dentro de casa, a minha cabeça era muito voltada para as coisas ruins. Sim. Então, naquelas amizades, né? Isso aqui é bom, isso aqui alivia os pensamentos e tal. Foi que eu conheci a primeira droga com 12 anos de idade. Sei. Mas o motivo mesmo, assim, de você vir conhecer a droga? Na verdade, foi uma curiosidade curiosidade e também um refúgio, né? Como falavam que aliviava a mente, que te levava para... Você ouvia falar isso? As pessoas falavam, as pessoas os usuários, isso, no caso, usuários, né? no caso. Vinham te falar que, pô, né, o negócio é light. Isso, é prazeroso, né? Prazeroso, da descontração. Eu não sei, eu tô perguntando pro Varão, porque muitas pessoas gostariam de saber, não que queiram usar, né? O que efeito causa, né? No caso, as drogas no ser humano. Na verdade, cada uma ela tem um efeito diferente, né? Como eu comecei na maconha, a maconha, na verdade, ela te dá uma moleza, né? Somente relaxa, essas coisas te dão uma fome, alguns te dão fome, né? Mas, na verdade, é uma ilusão, né? Sim. A gente tenta se refugiar nisso, achando que vai aliviar um problema, mas está te causando um problema maior. Problema maior, né? Problema maior. Aqui, ó, aos 13 anos, com 12 anos você conheceu a maconha, né? Sim. Aos 13 anos, você conheceu a cocaína. Sim. Conheceu e já começou a experimentar a cocaína. Isso. Qual a diferença entre a maconha e a cocaína? Na verdade, a cocaína, ela te deixa mais agitado, né? Ela te deixa, no meu caso, ela me deixava mais corajoso. Sim. Quer dizer, no caso seria o crack, né? A cocaína é diferente. É diferente do crack. Então, sim, fala sim. Então da cocaína, então. A cocaína, na verdade, ela deixa mais corajoso, mais agitado, né? A vontade muito de beber líquido, essas coisas. Sim. Agora, o crack é uma situação mais complicada, né? Sim. Qual o efeito do crack? O crack, na verdade, é alucinações, né? O cara parece que ele sai desse mundo real e ele entra num outro mundo. Mas em questão de segundos, né? Quer dizer que a pessoa fica vendo coisas, né? Ver. É isso? Isso. Então a diferença, então, entre a maconha, a cocaína e o crack. Sim, existe a maconha dá o quê? A brisa? Isso, te dá aquela famosa brisa, né? Te dá aquela moleza. Te dá uma moleza. Isso. Te dá um relax. Isso. Relax. Né? A cocaína... Ela já te deixa agitado, é diferente. Tá. Te deixa agitado. Tô entendendo agora. Deixa agitado. E o crack? É alucinação. Alucinação. Parece que num mundo virtual, né? É? Você vê bicho. É como se estivesse vendo o videogame, jogando videogame. É como se fosse jogando videogame, mais ou menos isso. Entendeu. Isso é muito bom pra gente estar sabendo, né? Porque, então, na realidade, isso causa um problema sério no ser humano, né? Sim, é um problema sério. Vai destruindo o ser humano, né? Na realidade é essa. Vai consumindo aos poucos, né? Vai consumindo aos poucos. Assim, as pessoas começam a usar essas drogas, tudo droga, né? Tudo droga. Essas drogas, então, por exemplo, a pessoa é fortinha, assim, um exemplo, assim, fortão e tal, aí começa a usar, primeira vez, fazendo a segunda, a terceira, vai mudando para outro, acho que tá ficando, não tá bom ainda, tá meio fraco o negócio, procurar um mais forte, tem mais forte que isso ainda? Agora existem algumas drogas, né, que lançaram aí, que é mais forte do que essas daí, né? Quer dizer que o ser humano, ele faz uma coisa, ele cria uma coisa para a própria destruição, né? Para a própria destruição. E as pessoas que caem nessa, né, esse sistema, será que tem algo familiar, sei lá, alguma coisa que vinha a pessoa a cair nesse estado? Na verdade, que no meu caso foi uma desestrutura familiar, né? No meu caso foi. A maioria das vezes acredito que
Ou problema familiar, ou infelizmente as amizades também influenciam muito, né? As amizades, né? Infelizmente. E no caso assim, um exemplo, será que caso problema financeiro também ajuda? Se a pessoa não tiver uma mente legal, eu acredito que sim, né? A pessoa está propícia, né? Às vezes a pessoa está tão endividada com problema grande, problema às vezes conjugal também, às vezes, né? Aquele negócio, e será que isso aí também leva a pessoa a desviar do caminho, desse jeito, sair do caminho legal para um caminho ilegal? Ah, sim, com certeza. Infelizmente, se a pessoa não tiver uma mente focada, né? Ela está propícia a isso, sim. Tá, né? Está propícia sobre esse fato. Tá. Aos 15 anos, o irmão ficou esquizofrênico. Ficou louco, é isso? Louco, completamente fora de si. Ficou um ano? Fiquei um ano. De 15 a 16 anos? 16 anos. Mas como ocorreu isso? Na verdade, devido ao muito consumo de droga, né? E a minha mente, na verdade, quando estava de 15 anos, está em formação, né? Então, devido ao muito consumo de droga, a minha mente, ela parou. Sim. E aí eu fiquei completamente fora de si. 9 meses do psiquiatra, 6 meses do psicólogo. Eu tomava alguns tipos de calmante. E, na verdade, a esquizofrenia no último estágio, na psiquiatria, ela não tem cura, né? Então, eu fiquei neste um ano, nessas condições, completamente desenganado e fora de si. Aí te internaram? Na verdade, os médicos queriam me internar, né? Só que como minha mãe, na época, já estava aposentada, ela não quis que me internasse, ela quis cuidar de mim. Mas tem coisas que nós não entendemos, né? Como ser humano limitado que somos. Sim. Tudo isso que estava acontecendo comigo já era Deus trabalhando para salvar a minha família. Entendeu? Né? Tá entendendo. Então, ouvintes da Rádio Turbulência Gospel, estamos ao vivo pelo Facebook, tá? Os irmãos podem fazer suas perguntas também pelo Facebook. Você também pode ligar no 46773743, fazer a pergunta para o nosso irmão Tiago, o evangelista Tiago Rocha, que está aqui com a gente hoje. Tá bom? Nós estamos à sua disposição aí. Você pode entrar em contato com a gente, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Você que está ouvindo nós pela rádio, entre no nosso site www.turbulenciagospel.com. Você vai ver a gente ao vivaço ali, né, transmitindo aqui a experiência que o nosso irmão evangelista Tiago está passando aí para os ouvintes, tá bom? Então, você ficou quase louco? Assim? Fiquei completamente louco. Você não lembrava de nada, então? Hoje você estava sem sentido. Completamente sem sentido. As pessoas falam, né, que eu parava os carros na rua para as crianças brincar, que eu enfiava as coisas na tomada de energia para ver pipocando. Eita. Então é assim, completamente fora de si. As pessoas falavam que você fazia isso aí, você tá no sentido seu, normal. Não estava no meu sentido normal, não. Estava completamente fora de si. Rapaz, então é complicado mesmo, hein? Na verdade, eu fiquei completamente, literalmente, o verdadeiro louco era eu mesmo. Rapaz, é um negócio muito sério mesmo, né? Porque, eu não sei, acho que é alguma coisa muito tão, assim, meio estranha, que você tá fora de si, você não tá vendo nada, de repente, e quando você começou a voltar no seu estado normal? Na verdade, a minha mãe fala que chegou um determinado tempo que de 3 em 3, na semana, 3 dias da semana eu sumia. Quando chegava por volta de 7h30, só voltava às 9h30 da noite, 10 horas. E aí o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida. Eu ia para a igreja, sem saber que estava numa igreja, né? Porque devido à situação que eu me encontrava, e aí eu ia para uma igreja chamada Igreja Pentecostal Rosa de Saron. O Varão, você veio falar algo para mim agora, que eu lembrei, na época do meu falecido pai, missionário, ele começou para a igreja, ele foi dessa forma também, né? Ele estava, nessa época eu trabalhava com ele, na editora Pini, lá no Bom Retiro, e ele começou, eu acompanhava ele numa igreja, né? Só que ele começou primeiro, depois eu fui. Na igreja ali embaixo no Parque Dom Pedro, embaixo do viaduto ali, não fica as pessoas de ruas, né? Tem uma igreja ali, do lado do posto de gasolina. E aí, só que não tem nome, né? Nada, né? Então meu pai, ele começava a ir ali na igreja achando que era centro espírita. E começou ali participar dos cultos, e aí chegou uma época, ele falava para nós, depois, né?
falei, poxa, eu vim aqui, eu deve dizer pouco, e vim aqui pro centro, aqui, mas não vi uma vela acesa, né? Porque a cabeça das pessoas que não são evangélicas, né? Ter vela, né? Uma igreja católica e tal. E ele falou, poxa, mas tô ouvindo, não tô vendo nada, não tô vendo vela, nada. E foi falar com o homem de branco lá, entendeu? Com o homem, né? Que é o pastor, que não sabia que era pastor, ele era padre, alguma coisa assim. Perguntou, vem cá, mas aqui não tem vela, não tem nada, né? Aqui não é esse espírito, não? Eu falei, não, aqui é uma igreja evangélica, né? Sou um pastor aqui, né? Aí falou, irmão, tá bom, mas tão gostoso, eu continuar vindo, né? Olha como Deus fez, irmão. Porque às vezes não é muito falar, né? Porque às vezes a pessoa quer falar, fala assim, vai pra igreja, fala, fica toda hora no seu ouvido, buzinando. Às vezes é bom você falar, mas às vezes deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Então, na realidade, meu pai ouviu o tanto que tinha que ouvir para ir para a igreja. Mas, e não ouvia muito, mas o Espírito Santo levou ele sem ele perceber. Entendeu? É o que Deus faz. Quando Deus obra na vida do ser humano, não tem ele correr, não. É verdade. Né? Então, o irmão falou isso aí, eu me lembrei dessa época aí. Né? Então, aí o irmão começou a frequentar a igreja, sem saber que está indo para a igreja. Aí, mas já chegou a aceitar Jesus? Como que foi? Sim, sim. O processo. E aí, eu sentado na igreja, e eu escutei uma vez uma voz dizendo para mim assim, filho, pare de tomar os calmantes. E aí eu naquela igreja, olhando para um lado, olhando para quem tá falando comigo? Aí a situação, o louco achando que tava louco. Falei, meu Deus, quem tá falando comigo? Só que era uma voz tão impactante, que uma voz que arrepiava o meu corpo inteiro, e uma voz muito forte. E aquela voz era do Espírito Santo, né? Certo. E eu parei de tomar os calmantes. E depois daquele dia que eu escutei aquela voz, a minha mente abriu. Eita, benção. E aí Deus me deu a oportunidade novamente de ter uma mente diferenciada da que eu tinha. Sim. Aí você começou a caminhar. Comecei a caminhar. A sua mãe começou a ver a mudança, a família começou a ver. Sim, porque na verdade aquilo que era impossível para a medicina, Deus tornou possível, né? Sim. Que era a cura da minha mente. Então, a minha mãe começou a caminhar, começou a ir para a igreja, meu pai aceitou Jesus também, e aí foi que Deus entrou na minha família através de você? Através do que Deus fez, né, na minha vida. Sim, mas como o senhor foi o alvo ali de trazer a família também, né? Foi a benção mesmo, Varão, muita benção, viu? Aí, bom, vamos foi desenganado pelo médico, né? A irmã aceitou Jesus na igreja, qual é o nome? Você lembra o nome da igreja? Pentecostal Rosa de Saron. A Rosa de Saron, né? E hoje o irmão congrega com a igreja?